Seja bem-vindo ao nosso programa Entra no Ar agora na Alô TV, trazendo relevância e informação para você que está em casa, que está nos acompanhando. O Cara a Cara traz um sistema muito bacana para você. Hoje vamos falar como você vai viajar, como começar, como fazer as primeiras tratativas, como passar as fronteiras. Fica com a gente porque o Cara a Cara está no ar. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! No Envida Instituto, não tratamos apenas doenças. Tratamos principalmente as pessoas. Afinal de contas, é você que realmente importa. Cada pessoa carrega consigo, além da doença que ela diz ter, uma história, uma dor, algo que nem ela sabe o que tem. E aqui no Envida Instituto, nós buscamos acolher, entender cada detalhe para que você seja tratado como único. Aqui tratamos desde bebês a idosos, com o foco principal entre saúde e qualidade de vida. Aqui unimos cuidado com tecnologias modernas e avançadas. Tecnologias já consolidadas em países como Rússia, Alemanha, República Tcheca, Estados Unidos, Japão, China, entre outros. Cuidamos de pessoas do Brasil e de várias partes do mundo, sempre com o mesmo propósito, de forma acolhedora, humana e personalizada. Em vida, cuidar da saúde é cuidar de você. Olá, olá, voltamos, o Cara a Cara trazendo informações hoje com uma convidada muito especial, a Elizabeth. Por que não chamar de doutora Elizabeth? Ela vai levar para você como você vai viajar, como se preparar para você sair da sua casa com as suas malas prontas para conhecer o mundo. Não é isso, Elizabeth? Sim, é um prazer para mim, Satisfação né, é toda nossa. de estar aqui, né, na Alô TV com você. E para mim é muito importante, né, estar aqui falando de coisas que hoje todo mundo está preocupado em viajar, em buscar informação sobre, Sim. né, qualidade de vida e lugares para poder viajar. O Cara a Cara veio dar vida à Alô TV, trazendo o nosso brilho, trazendo a nossos empresários para que possa gerar resultado para você que está em casa e que está nos acompanhando. Elizabeth, vamos falar de o que te trouxe, que inspirou você a começar esse trabalho de ajudar pessoas a conhecer o mundo. Então, eu em 2008, né, eu trabalhei há 8 anos no turismo. Então, eu me interessei muito pela área internacional, busquei informações sobre as embaixadas, sobre os países e tive uma oportunidade, né, de montar a minha empresa e trabalhar diretamente com embaixadas para poder auxiliar as pessoas a ter uma oportunidade de morar, de trabalhar, de estudar e também de buscar o turismo, né, que hoje é um fluxo muito grande de pessoas, né, buscam países diferentes e oportunidades diferentes. Então, assim, quando eu comecei em 2008, né, eu buscava ter um interesse maior nessa área de internacional. E eu era uma professora do ensino médio e não via grandes oportunidades em trabalhar apenas na sala de aula. Então eu fui atrás do meu sonho, do meu objetivo e construí a minha empresa, né? E fiz algumas parcerias.
Nesse momento, em 2008, quando eu abri a minha empresa, eu procurei me especializar nessa área. Sim. Né? Então, logo em seguida, né, sempre tem novos desafios, né, você buscar ir visitar os países, entender como que funciona a imigração, né, e isso é muito importante para trazer essas informações para as pessoas que buscam o nosso trabalho. E hoje o que a gente percebe? As pessoas, elas estão querendo sair do país em busca de novas oportunidades. E muitas vezes elas procuram informações, né, na internet, que tem muitas informações, às vezes, divergentes. Mas a internet, ela traz muitas informações que não é real, e às vezes Sim. a pessoa se pega numa situação que não faz muito sentido, que a internet vendeu, mas quando ela vai colocar em prática não funciona como ela imaginava. Exatamente, é onde que ela frustra, né, depois. Sim. Por ter um sonho, né, e a realidade ser diferente. E muitas pessoas, às vezes, buscam a facilidade, né, de ir para um país, por exemplo, a turismo, e ficar ilegal no país. E nem sempre essa é a melhor opção. E às vezes ela tem uma condição de buscar uma oportunidade de estudar, de trabalhar, ter um empregador, mas não, ela vai porque ela tem um parente lá que foi assim, ficou lá, tem 8 anos, está ilegal. E hoje, mais do que nunca, com essas novas medidas, né, mudanças do governo, políticas econômicas globais, então tudo está um pouco mais complexo. Então a pessoa não está, não existe uma possibilidade dela ficar facilmente legal nesses países. Né? Então está havendo um fluxo reverso, pessoas até estão saindo do país por causa da dificuldade de permanecer ilegal lá. E a dificuldade de permanecer também deixa mais difícil a oportunidade de sair do país para fazer uma nova vida, uma nova história. Então, quais os caminhos que ela tem que iniciar? Eu tenho um sonho de morar fora, eu tenho um sonho de iniciar um projeto fora. Como que se inicia a realização desse sonho? Então, primeira coisa, né, que a gente busca conversar com a pessoa, qual que é o seu objetivo? Você Sim. vai estudar, você quer trabalhar, qual que é o seu perfil? Você é um médico, você é um engenheiro, você está preocupado em você é aposentado, você tem uma renda lá que você quer viver uma vida tranquila. Então, o mais importante é a pessoa entender qual que é o objetivo dela. E muitas vezes ela vai buscar um país que vai dificultar aquele objetivo. Igual tem casos, né, por exemplo, a pessoa tem um currículo excepcional. Sim. Né, e quer ir para os Estados Unidos. Mas, para ela ter a condição de morar lá, ela precisa de um currículo muito excepcional, né, para ter uma aprovação. E, às vezes, essa aprovação ela demora 10 meses. E aquela pessoa ela quer morar lá. Quer agora, né? Isso, quer agora, ontem. quer já. Isso. E outros países oferecem para ela também, às vezes, mais facilidades para ela ir para lá. Né? Então, assim, existe até... por exemplo, hoje a pessoa ir para um país e morar lá, e investir, pagar um valor e ter uma residência e uma cidadania, né, com o investimento que ela vai fazer. Tem um custo, alto, né? Porque você vai pagar em dólar. Exatamente. Então o custo não é muito baixo. É um sonho caro. É um sonho caro, né? Mas a gente percebe que tem esse investidor e tem esse perfil aqui. Até no nosso estado de Goiás tem essas pessoas com esse sonho e buscam a gente com essas propósitos, com essa intenção de ir para fora do país. Então, a gente está aqui para auxiliar a pessoa a tomar decisões mais certas. Assertiva. Isso. Em relação ao tipo de objetivo que ele está buscando. Porque eu também conheço, por exemplo, um grande amigo meu, cliente também, que fiz um processo de cidadania italiana dele, que ele falou assim, olha, meu sonho é morar no Reino Unido. E ele foi para lá. Sim. Sabe quantos meses ele ficou lá? 4 meses. Por quê? O cara... Mandaram de volta. Não. Ele é fisioterapeuta, um doutor, e foi se sujeitar a
como é que fala? Trabalho Subemprego. Isso. E ele falou assim para mim, não é isso que eu quero. Então, o sonho dele de ir para o Reino Unido já não era mais. Então, ele buscava outras alternativas. Ele tem uma qualificação. E é isso que as pessoas têm que entender. Se ela tem uma qualificação, ela pode se tornar elegível para ir para um país. Elizabeth, mas eu imagino que muita gente, às vezes, nem tem nenhum sonho, mas olha somente para a moeda. A moeda ela tem mais um valor, então eu vou buscar essa oportunidade para me realizar o sonho aonde eu estou. Alimentar familiares, enriquecer no país, então ela prefere ir para outros países. Mas como isso funciona? Porque ele estando ilegal, como é que ele faz essa transferência de valores e riqueza legal para o país? Então, assim, na verdade, a pessoa quando ela quer investir, né, e ela tem um capital para investir no país, existe uma burocracia até para você colocar esse dinheiro dentro do país. E se ela não buscar os meios legais para ela fazer isso, ela não vai conseguir nem transferir o dinheiro para lá. Aqui, por exemplo, no Brasil, dando um exemplo, né, o Banco Central ele faz a intermediação do dinheiro que entra aqui. Agora com mais excelência, né? Sim. Então, se a pessoa entra clandestinamente com dinheiro dentro do país, né, a pessoa vai estar a lavagem de dinheiro, outras, né? Sim. Taxado de outras maneiras. De outras maneiras. Então, sempre é importante a pessoa que busca investir, ela quer comprar um imóvel, sair daqui, buscar um profissional que vai tratar ela com toda a rigorosidade, né, que o país exige. Né? Então, ela precisa ter uma pessoa que faça esses trâmites para ela, né, para ela se tornar legal e não ter problemas futuros. Sim, né? sair de casa com segurança, né? E exato. chegar também com segurança. Só dando um exemplo, né, não sei se as pessoas viram que o Trump hoje, eles estão bloqueando os bens de pessoas que estão ilegais lá nos Estados Unidos. Né? Então, dando um exemplo. Então, isso realmente você que quer sair do nosso país, procura a Elizabeth, que ela vai te orientar se você pode ir e para onde você quer ir, qual país se encaixa no seu perfil, é isso? Sim, exato. Né? Existem muitas oportunidades. Às vezes a pessoa está focada no que está na internet, o que está na mídia, na moda, né? No modismo. Né? Então a gente fala que tem muito modismo. Né? Então, assim, a pessoa vai pela emoção. Ou também pelo desespero, porque tenho muitos casos de pessoas que, fechei minha empresa, perdi tudo e quero uma oportunidade. Né? Então ela só vê aquela oportunidade. E muitas vezes, não só os Estados Unidos, mas existem outros países que facilitam e querem esse imigrante. A Espanha mesmo, ela abriu as portas para o imigrante hoje. A pessoa que ela fez uma anistia legalizando todos os imigrantes ilegais que estão lá e colocou uma logomarca, bem-vindos imigrantes. Então, enquanto os Estados Unidos não quer, porque também lá o fluxo é muito grande, né? Sim. Então também precisa, vamos dizer assim, melhorar a questão imigratória, né? Porque também o país não consegue administrar tantos imigrantes, né, que existem no país, e isso é importante. Então, tem país que não, ele valoriza o imigrante, né? O imigrante que quer ficar legal e que tem qualidade. Sim. Né? O Canadá faz isso, a Austrália faz isso. Né? Hoje você consegue pegar vistos de nômade digital, que abriu muitas portas, que as pessoas trabalham numa empresa, por exemplo, americana, mas ela pode, com esse trabalho remoto, morar em qualquer país, Sim. com visto de nômade digital. Como que chama? Nômade digital. Nômade digital. Isso. Legal. Então, existem muitas oportunidades, muitas categorias de vistos, só que a pessoa tem que entender que às vezes ela não está qualificada para um tipo de visto, mas está qualificada para outro. E para outros países também. Isso é muito legal. Você que está nos acompanhando, você não saia daí, porque a gente volta já, você vai conhecer quem são os nossos patrocinadores. A gente volta já.
Thalita Macedo, biomédica da OS Integrativa. Aqui o nosso cuidado começa bem mesmo antes do seu atendimento. Desde a sua chegada, com estacionamento amplo, recepção acolhedora e um ambiente preparado para você se sentir em casa. Na OS Integrativa, trabalhamos com autocuidado celular, suplementação, protocolos personalizados, olhando a sua saúde de dentro para fora. A partir disso, entendemos o corpo, as células e as necessidades de cada pessoa. O nosso foco é cuidar da saúde da mente, da energia, da disposição, performance e longevidade saudável. Você está esperando o quê? Dê o primeiro passo. Aqui temos protocolos personalizados para você. Consórcio Ademicon. Para alguns é crédito, para outros é investimento. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra a Ademicon que você precisa. E cada um tem a sua. Para os dois, o sonho. Eles, o futuro. Para alguns, um mundo novo. Para outros, o mundo todo. Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Fala, turma, estamos de volta. Sei que você está nos acompanhando. O Cara a Cara está levando informações como sair de sua casa, de um país para o outro. E você quer se conectar de verdade? Vem para o Cara a Cara, porque aqui temos empresários, aqui conversa de verdade, resultado na mesa. Então não fique de fora, procure a nossa equipe, faça parte e comece a faturar dentro do nosso ecossistema. Não é só um ecossistema, é resultado na mesa, de cara a cara com você, empresário. Vem fazer parte, porque hoje estamos levando histórias. Você vai conhecer muito histórias que fez a Elizabeth se emocionar. Ela vai contar aqui em mínimos detalhes, né, Elizabeth? Como que isso funciona. Elizabeth, você estava falando, antes da gente ir para o nosso intervalo, você estava falando de qual visto é mais importante. Às vezes a pessoa tem uma necessidade, mas ela acha que a necessidade dela é mais importante do que a de outros. Países estão buscando profissionais. Eu tenho a minha profissão, eu quero ir para determinado país. Como que eu faço para entrar como um profissional naquele país? Então, assim, existem algumas, vamos dizer assim, requisitos, né? Sim. Então, vamos dizer assim, primeiro, a pessoa pode ter um empregador, né, que vai facilitar a contratação dessa pessoa, o interesse pelo profissional que trabalha em determinada área, na sua, médico, engenheiro, vários, né? E aí isso torna, às vezes, a possibilidade dele migrar para aquele país, porque ele já tem a oferta de trabalho, né? Por exemplo, o ano passado, até o ano passado, em outubro, Portugal tinha um visto de procura de trabalho, onde você não precisava imediatamente do empregador, mas você conseguia pegar um visto para poder entrar no país por 4 meses e buscar o emprego, né? Só que até outubro, depois de outubro, o país achou que isso não era interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa recebia proposta, ia para o país e ficava sem a oferta de trabalho. Então, assim, sempre tem aquela propaganda enganosa, né? Sim. Mas o profissional que tem qualificação, hoje, ele tem outras opções. Por exemplo, hoje existe um visto, vamos colocar assim, Estados Unidos, que ele pode ser o seu próprio, vamos dizer assim, peticionário, onde ele não precisa do empregador. Ele, com o currículo dele excepcional, ele pode sair daqui e ter a opção de morar lá apenas com o currículo dele. Né? Ele não tem um empregador, ele vai buscar o visto
que os Estados Unidos hoje estão facilitando esse visto. Se você paga uma taxa adicional, com 15 dias esse visto é aprovado. É o interesse nacional, né, do próprio governo de levar o profissional que tem falta, o médico, na área da saúde mesmo, né, os Estados Unidos têm um grande déficit desse profissional lá. Né? Não só os Estados Unidos, Canadá também, mas os Estados Unidos em si estão buscando esse profissional e tem essa facilidade com relação a não precisar do empregador, mas exige um currículo excepcional para a pessoa conseguir ele. Elizabeth, eu estou te ouvindo falar aqui e, por exemplo, para me tirar um visto, eu quero fazer um visto, e a minha aparência, isso influencia no momento que eu vou fazer o visto? De maneira alguma, né? Assim, não é a aparência que vai fazer o oficial de imigração entender que você tem condições para ter um visto. Por que eu te faço essa pergunta? O oficial consular. Vou te contar uma história. Eu fui a Israel, né? Viajei em alguns países e quando eu entrei em Israel, eu entrei sem barba. Né? Então a minha entrada foi tudo certo, passou a alfândega, tudo. Mas quando eu estava saindo de Israel, eu já estava com barba. Então, assim, eu fiquei naquela salinha pensando, lá. Né? Não, a minha mala, eles fizeram dela uma farofa, jogaram pra cima, caçando o que tinha de errado, assim. E eu fiquei preocupado, eu chamei o guia, né, que estava com a gente, eu perguntei, por que eles estão olhando as minhas malas com tanta rigor, né? rigor? Ele falou, porque você tem uma aparência israelense, e eles estão achando que você é israelense e está fugindo para o Brasil. E aí, o meu voo atrasou 1 hora, porque eu estava passando por essa análise, tudo. Eu tive que preencher 3 formulários, um em português, um em hebraico, um em inglês, por conta disso. E toda vez que eu faço viagem internacional, eu sempre sou barrado por esse mesmo motivo. Por isso que eu te fiz essa pergunta, é uma pergunta até pessoal, se isso tem alguma coisa a ver na hora de fazer o visto. Porque uma viagem internacional, quando você vai na alfândega, você fica, pelo menos eu fico até meio... Eu já fico pensando... Receoso, né? Eu falo pra minha esposa, será que vão me parar mais uma vez? E todas as vezes que eu faço viagem internacional, eu sou parado. Às vezes até aqui as pessoas falam, você fala em português? Eu falei, sim, porque tenho essa dúvida. Então eu quero ir para os Estados Unidos. O que eu vou enfrentar na alfândega de lá? Então, o que acontece? Às vezes a sua impressão é essa, né? Que Sim. a sua fisionomia, até por conta de questões assim culturais e tudo, poderia ter interferido. Mas não, assim, vamos dizer assim, que o oficial, uma coisa é o oficial consular, né? O oficial imigratório, ele tá lá para buscar... ele já pega todas as informações, né, na hora que você está passando ali, preenche os requerimentos, ou até quando você está descendo da sua aeronave, né, ele já está, sim, fiscalizando você. E muitas vezes, eu já vi isso, presenciei isso, né, até em aeroportos, a pessoa levar coisas dentro de bagagens que... Né, o cara vai te parar só por isso. Eu tive em 2023 agora nos Estados Unidos, quando eu fui passar, o cara pegou e falou assim para mim, você tá levando um negócio na mala. Eu falei, mas o que eu tô levando? Não tô levando nada na mão, né? Na mala de bagagem. Aí ele foi e tirou um creme desse tamanho. Eu falei, nossa, esqueci que não poderia, né, levar. Então ele me parou só por causa disso. Né? Em Milão também, quando eu estive... um tempo atrás, lá o oficial lá me parou e perguntou o que eu estava levando na mala. Eu falei assim, eu posso abrir sua mala? Sim, pode abrir. Aí tinha um tênis muito embalado com um insufilme. E ele perguntou para mim, o que é isso? Né? Então assim, ele está ali para fiscalizar, ele quer saber. Né? E eu falei para ele, não, pode abrir, pode ficar à vontade. Por quê? Porque as pessoas levam tantas coisas, às vezes desnecessárias, na bagagem de mão, ou até despachada mesmo, que eu já vi, que você nem acredita. Eu já vi pessoa levar giló. Eu já vi. Sim. Por quê? Porque o parente pediu para ele levar. E essas coisas realmente não passam. Né? Você passa por uma fiscalização sanitária, né, na imigração. Então, assim, às vezes... Mas é tenso, né, Elizabeth? Sim, demais. demais. Muito tenso. Demais.
né? Só que se você não deve nada, você não tem nada, eu não sei se você lembra que aconteceu com aquelas brasileiras que teve a mala trocada e ficaram Que saíram de presas Goiânia, né? Sim, Aliás, na Alemanha. Sim. Né? Então essa foi uma coisa muito, assim, teve uma repercussão muito grande. Mundial, né? Eu Sim, acredito que por foi quê? mundial. Porque a pessoa saiu daqui com propósito de turismo e infelizmente aconteceu esse fato lá no aeroporto e elas pagaram por isso, e estão pagando até hoje, porque até os vistos americanos delas foram cancelados em função disso. E elas nem tinha nada a ver com o país americano, mas o visto dela foi cancelado por causa da condição dela num processo que ela teve na Alemanha. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. É interessante. Quando o meu visto é cancelado, quanto tempo eu posso tentar? Existe uma carência de tempo, um período que eu tenho que tentar um próximo visto? Depende muito, né? Você tem que saber por que seu visto foi cancelado primeiro. Sim. Né? Então tem muitas situações hoje. Né? Tem pessoas que moraram lá nos Estados Unidos ilegalmente. Nós estamos falando de Estados Unidos, mas né, assim, tem vários países, né? Então, assim, tem pessoas que moraram ilegais, passaram do tempo, e aí, por essa condição, tiveram um visto cancelado. Né? Por exemplo, eu tive uma cliente recentemente que ela pegou o visto. Ela teve uma entrada impedida e foi deportada dos Estados Unidos em 2003. Sim. Ela tinha 15 anos, ela é a mãe. E elas foram deportadas por um erro no passaporte, do número do passaporte ter sido informado incorretamente. E aí, o que aconteceu? O oficial achou que ela estava fraudando o documento. E foi aonde que ela foi deportada. Depois disso, elas entraram com recurso, fizeram uma audiência pública, o embaixador dos Estados Unidos pediu desculpa para elas, e ela me procurou em 2024, eu fui e fiz o visto dela, puxei o relatório migratório dela, não tinha nada no nome dela, já tinham tirado todas as informações, e ela hoje está com visto americano, saiu de lá assim, nem acreditou, porque o sonho dela é levar as filhas para a Disney, né? Então é isso. Então, assim, não é que a questão do visto cancelado, ele depende. Né? Ele depende do por motivo e também... Por que, onde? Se você ficou ilegal nos Estados Unidos mais de um ano, você já tem uma penalidade de 10 anos sem voltar no país. Né? Então, a embaixada entende que você tem que cumprir aquela penalidade. Né? Então, depois de 10 anos... você vai se tornar elegível para aplicar para o visto. Isso por questão de turismo. Mas se ela casei com um americano, né, ela pode entrar com recurso, né, que eu chamo waiver, que é pedido de perdão para os Estados Unidos, para reentrar nos Estados Unidos. Né? Então aí é um processo para poder facilitar a entrada dela. Me surgiu uma pergunta aqui agora. Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos. Peguei uma multa de trânsito. Se eu não pago ela, eu fico em possibilidade de voltar ao país? Assim, em alguns casos, sim. Né? Inclusive, a gente já teve casos da própria embaixada, quando foi entrevistar a pessoa para renovar um visto. Você ficou devendo, eles checaram, acharam essa informação, essa pendência. A pessoa teve uma multa de trânsito, de DUI, que chama, né? E aí ela chegou lá para poder pegar o visto e a pessoa falou para ele, você tem uma restrição, você não pode pegar o visto, enquanto você não resolver ela. Já tive caso até de um rapaz que na época ele tinha 15 anos, estava dirigindo ainda alcoolizado, foi multado, e ainda foi preso, que lá não é só multado, né? Lá dentro dos Estados Unidos. Tem a consequência, né? Tem ainda é preso, dependendo da idade, né? Não é igual aqui no Brasil. E depois, quando foi tentar o visto, a embaixada pediu para ele fazer um recurso, ele fez, e depois voltou na embaixada, pediu até para ele fazer um exame toxicológico para pegar o visto. Elizabeth, a gente está falando aqui, você está falando de várias situações, várias histórias. Mas teve uma que você pode citar que houve um processo que foi desgastante, que te emocionou, ou para você levar alguém para fora, ou trazer de fora para dentro do nosso país? Tem uma história que você pode compartilhar com quem está nos acompanhando, que te emocionou? Sim, assim, na verdade, eu conheço muitas histórias. Assim,
pessoas que a gente ajudou a construir vamos dizer assim, facilitar a entrada no país em função de ter o parente lá, de ajudar ele a pegar um visto. Então, em particular, tem uma história assim que me emocionou bastante, né, até por questões humanitárias, porque a migração, ela existe há muitos anos, né, assim, tanto na época da Grande Guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, que as pessoas migravam para o país e tem colônias italianas, portuguesas, alemãs no país. Sim. E hoje, alguns países que estão em condição de guerra, né, que querem buscar oportunidade e vivem em situações críticas, né, igual, por exemplo, o Paquistão, o Afeganistão, o Irã, que está lá, né, envolvido com a guerra. Então, eu tive uma situação onde que uma brasileira me procurou e ela casou com um paquistanês, né, e queria trazer ele para o Brasil. Né, e nesse momento, a gente fez uma aplicação de visto, primeiro para ela foi Sim. lá, casou com ele, voltou, e a gente fez uma aplicação de um visto para ele vir para o Brasil por um reagrupamento familiar. E como no próprio país, as embaixadas, elas já colocam uma nota muito grande, olha, cuidado com o casamento, porque a pessoa casa às vezes para buscar documento, né? Mas nem sempre é assim. A pessoa tem uma história, ela está buscando também ser feliz, buscando mudar a condição dela. É né? aquela história, por causa dos maus, os bons pagam, Sim, né? Com certeza, isso aí vai ser sempre, né? E tem muita gente também, tem gente boa e tem muita gente ruim, né? Na internet. Eu falo que gente ruim é igual capim, tem em todo lugar. Né? Aí a gente aplicou para o visto, fez 2 aplicações de visto de reagrupamento familiar e todos os 2 vistos foram recusados. Isso 2 anos seguidos. Né? E ele morava em Dubai, voltou para o Paquistão, abandonou o trabalho dele em Dubai, foi para o Paquistão e depois que a gente entrou com visto humanitário, aí a esposa dele resolveu ir no Paquistão, voltar lá. Então a gente fez um visto para ela retornou no Paquistão e quando ela esteve lá, ela ficou Elizabeth, guarda um pouquinho, a gente vai aos nossos comerciais e volta já. Não saia daí porque você vai entender o final dessa história, é muito emocionante. Até logo. Vai apresentar para você as instalações do Vem Que Tem. E hoje quem vai nos receber para te dar uma surpresa para você é o Fábio Costa. Tudo bom, Fábio? Como é que você tá? Bem-vindo a Vem Que Tem Goiânia. Vamos percorrer a loja aí, mostrar tudo que a gente tem a oferecer para os clientes, a nossa proposta de trabalho, para você aqui da região norte, noroeste, também para toda a Goiânia. Vamos conhecer um pouquinho da Vem Que Tem. Vem com a gente. Então, a primeira coisa, você pode identificar, nossa proposta de trabalho é sempre o menor preço. Você não vai chegar aqui e ver um produto promocional, um mês sim, um mês não, é sempre ter o menor preço. Além disso, o tratamento todo especial para você que está montando o seu negócio, CNPJ. Você tem uma mercadoria que você pode montar o seu negócio e usar Vem Que Tem como seu estoque. Para você que está montando um açougue, padaria ou um próprio negócio, um pequeno atacarejo, vem, compra aqui, abastece seu negócio e faz a reposição. Aqui tem de tudo. Para você que é mecânico ou que vai montar sua pequena oficina, faça da nossa loja o seu estoque, desde o lubrificante, a capacete, pneu. Então você que está montando o seu negócio, quer montar sua pequena oficina, quer montar sua pequena troca de óleo, vem para Ver Que Tem. Seu estoque está aqui. E para você que é parceiro do Cara a Cara, faz parte do business do Cara a Cara, você vai ter um desconto especial e um atendimento diferenciado. Venha nos visitar. O Vem Que Tem abriu as portas pro Cara a Cara. Então você que quer se conectar com o melhor preço, vem Que Tem. E aí, meu irmão, tudo bom? Beleza? Pronto para conhecer a nossa estrutura? Tô ansioso.
e vou levar você com a gente. Vambora? Há mais de 6 anos, a Leitão Impressão 3D transforma ideias em peças exclusivas para a sua empresa. Aqui, nada é feito no automático. Cada brinde, troféu, canopla de microfone é feito pensando na sua necessidade. E já são mais de 18 mil produtos impressos, 2 toneladas de material, transformando a sua ideia e materializando ela em impressão 3D. E aí, me conta, onde a sua empresa precisa se destacar? Eu transformo a sua ideia em uma peça exclusiva 3D. Não perca mais tempo, clica aqui no link abaixo e venha fazer um orçamento conosco, tá bem? Fala turma, tudo bem? Você que está nos acompanhando, a Elizabeth está contando uma história muito bacana. Se eu fosse você, continuava, compartilha o link do nosso programa, porque coisas boas estão acontecendo aqui com muitos insights. Elizabeth, então você conseguiu trazer esse paquistanês? Então, depois que a gente fez a aplicação do visto humanitário, ela decidiu ir para o Paquistão. Quando ela chegou no Paquistão, né, ela enfrentou algumas barreiras, inclusive porque, pensa, um país onde o emprego, ele trabalha como cabeleireiro, Sim. onde você recebe R$2, que é transferindo na moeda do país dele, R$2 para cortar um cabelo. Então as condições de vida lá são muito precárias, né? Muito difícil, hein? Em extrema pobreza mesmo. Então ele mandou algumas fotos da família, da mãe dele, cozinhando naquele fogão no chão, assim, de tijolo. Então isso toca a gente de uma certa maneira, porque, né, você acha que você está num país ruim, né, quer sair daqui, mas quando você percebe que tem lugares que às vezes têm condições muito piores, então aí você consegue entender, né, por que às vezes o melhor é você buscar a qualidade de vida, né? Sim. Então, aí ela foi para lá, ficou lá, e quando ela marcou a passagem dela para retornar para o Brasil, ela foi impedida de embarcar, porque ela não tinha... De volta? De volta, porque ela não tinha a carteira paquistanesa, porque como ela era casada com um paquistanês, ela era obrigada a ter a carteira, e aí ela teve que impedir a viagem dela e voltar. Ela ficou lá de novo. Aí, o que aconteceu? Nesse período, quando foi mais ou menos setembro, ela teve um início de infarto lá no país. Que isso? E ela foi parar no hospital. E quando eles chegaram no hospital, ela já me ligou, me mandou as mensagens falando o que ela fazia, né? Falei, olha, tem que buscar a embaixada, porque a embaixada tem que dar o auxílio, né? E os recursos? Sim. Aí foi aonde que a gente entrou com o pedido, fizemos uma carta para o embaixador lá do Paquistão, e a gente fala de extremo sofrimento, né? E manda para a embaixada. A embaixada viu, entrou em contato para saber o que estava acontecendo devido à situação dela, e aí chamou eles para comparecer lá na embaixada, para entender a situação deles. Aí foi quando o embaixador disse para ele, olha, eu entendi sua situação, realmente não é parecida com algumas que a maioria dos casos, né, que a pessoa casa 2, 3 vezes aqui, né, isso é liberado lá no país, não aqui, né, mas aí você nem sabe que a pessoa tem 2, 3 casamentos e aí causa uma confusão danada. Mais de um, com certeza, Sim. né? Aí ele foi e ligou para ele e falou assim, olha, eu vou te ajudar, vou fazer um visto para você de turismo. A gente até fica assim agradecido, porque a hora que a embaixada consegue ajudar essas pessoas é uma coisa muito importante. Vamos dizer assim, o poder da embaixada nesses países de fazer isso, de ajudar, né? E também o interesse do país de poder trazer essas pessoas. E aí ele pegou e chamou ele para entrevista e deu um visto de turismo. Ele saiu de lá assim,
chorando mesmo da embaixada, Muito marcou feliz. com ele, depois de 15, 20 dias, chamou ele lá para receber o visto. Muito, muito feliz e chorando, porque ele não acreditava que ele ia conseguir o visto. E quando ele voltou, né, para a casa dele, ela marcou a passagem, veio embora e ele ficou lá. E quando ele foi embarcar, que era 4 horas de distância de Islamabad, que é a capital cidade, lá, a né? capital. E ele foi embarcar lá e ele não conseguiu embarcar ainda, porque ele comprou uma passagem e a passagem era só de ida e o visto dele era de turismo. O Sim. turismo tem que ser ida e volta. E aí ele ligou meia-noite chorando porque não conseguiu embarcar. Então essa pessoa já frustrou mais uma vez. Então assim, 2 anos tentando e chegar no aeroporto para embarcar e não conseguir embarcar, Financeiramente, muito desgaste, emocionalmente também. teve que comprar uma nova passagem, de novo, já não tinham mais recurso financeiro. E finalmente, depois de 20 dias que marcou a passagem, ele nem saiu do lugar de onde ele estava, Sim. arrumou um lugar para se hospedar lá e conseguiu embarcar e vir para o Brasil. Então, assim, essa para mim foi uma história que realmente me chamou muita atenção, me tocou bastante, porque são questões humanitárias, né? Isso choca Não é muito. uma questão só da pessoa sair do país dela por conta de procurar um emprego, mas é porque ela não consegue morar lá. Ela não tem, o país não oferece para ela condições mínimas. Não é apenas sonho, é liberdade. Exato. Não oferece condições mínimas, né, Sim. para ela conseguir ficar lá. E essa pessoa que tem um sonho, quer dar uma condição de vida para a família dela, porque ele é o chefe da família. Sim. Né? E ele tem lá 5 irmãos, a mãe, o pai, que ele mesmo tá, vamos dizer assim, cuidando da condição financeira deles. Sim. Falar em sonho e liberdade, quero mandar um abraço para o meu amigo Wesley, das lojas Moda Masculina, né, que é um parceirão nosso. Quero mandar um abraço para o Cristiano Rocha, que é um dos nossos parceiros lá da Envida Instituto, que faz esse programa acontecer. Eu quero mandar um abraço também muito mais apertado para a doutora Thalita Macedo, da OZ Integrativa, que faz com esse programa também, nos apoia, nos ajuda. Então eu quero muito deixar um abraço também a todos aqueles que estão nos acompanhando, aos empresários do cara a cara, né? Elizabeth, como funciona, você tem essa luta diária, essa experiência com o empresário, mas o que te dá motivação? Tem algum livro que te inspira a direcionar as pessoas no caminho certo? Como que a Elizabeth se motiva a todos os dias ajudar pessoas a realizar sonhos? Então, a gente, como eu disse para você, a gente conhece muitas histórias, né? A gente lê alguns livros, algumas histórias que são, assim, realmente influenciam a gente, né? A tomar decisões, Sim. a ter, às vezes, traçar um caminho em busca do sonho, né? E da realidade também. Então, assim, até atualmente agora, né, uma pessoa amiga que eu consegui ajudar ela com o casamento aqui no Brasil, com o estrangeiro britânico, e a gente fez toda a documentação de visto para ela conseguir o reagrupamento familiar e ir para o Reino Unido. Né? Ela se tornou uma escritora lá, né? Já tem cidadania britânica, e ela fez um livro hoje exatamente sobre isso, né? Contando a trajetória dela, a história de uma menina sonhadora. Hoje ela é cidadã britânica. Sim. Então ela foi em 2009 e hoje ela é cidadã britânica. E isso para mim tem me inspirado bastante contar essa história, porque eu conheço essa história lá do começo. Como se iniciou. Sim. E é legal fazer parte de histórias de pessoas que evoluíram, que hoje te dá orgulho, né? Então, é uma satisfação pessoal, Sim. né? E eu acho que é uma gratidão, né? Por você entender que você fez parte daquela história, né? E que você conseguiu que aquela pessoa atingiu o objetivo dela. Sim. Né? E a gente acha que sonhar, né, hoje, o sonho é caro. Né? Então,
se você tem Ainda um mais sonho... se for em dólar. Realmente, que a moeda hoje, né, com certeza, é a moeda mundial, né? Sim. E tudo é baseado no dólar hoje. Então, o sonho é caro. E se a pessoa não consegue realizar o sonho, né, então ela acaba que tem uma dificuldade, né? Até eu conversando com um cliente essa semana, que esteve no meu escritório, que a esposa do sonho dela é pegar o Green Card para poder levar a filha para a Disney. E ele fala para ela, ele é cidadão americano, ele fala para ela, não, eu já morei lá, eu quero morar aqui no Brasil, aqui tá melhor. E ela, não, mas eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero ir para a Disney. Então o sonho dela, primeiro, é esse, ir para a Disney, levar a filha dela, porque ela já tentou várias vezes o visto de turismo e não conseguiu. Então ela quer esse sonho. Então eu falei para ele, olha, deixa ela realizar o sonho dela. O primeiro sonho dela é esse. Agora, se ela vai ter a vontade de continuar morando legalmente, isso aí só ela vivenciando é que ela vai saber, né, dentro do país. Isso é uma coisa muito importante da gente se falar, porque sonho, você tem um sonho de ter. Quando você conquista, você despreza aquilo que você tanto sonhou. E é importante você que está em casa entender que analise quais são os seus objetivos, quais os passos que você vai dar para conquistar. Um passo que eu te deixo a dica que é muito importante é estar dentro do nosso ecossistema cara a cara. O segundo passo para conhecer o mundo é conhecer Elizabeth. Elizabeth, onde e como os nossos empresários vai ter acesso a você para se conectar e tirar mais dúvida, se ficou alguma dúvida para ele assistindo esse programa. Então, a gente vai deixar, né, o link de acesso aí com o cara a cara, com a revista Alô TV, para que a pessoa possa procurar a gente se ela tiver, né, alguma dúvida ou se ela tiver um sonho, né, de ir para algum país, e a gente vai ter o prazer de poder ajudar essa pessoa. Fazer o sonho se realizar, né? Sim, a gente tem o prazer e a gente sente uma satisfação nisso, de poder ajudar as pessoas. Sim. Eu quero também mandar um abraço para o Ricardo, que ele é corretor e ele fez com que essa conexão acontecesse. Mandar um recado também para todos aqueles empresários que estão acompanhando o nosso programa, que compartilham o link. Eu quero também deixar um abraço para o pessoal aqui do nosso estúdio, que está nos ajudando a fazer, o Anderson, que está fazendo esse programa acontecer, o Leno Silva. Agradeço a todos. Elizabeth, deixe para quem está nos acompanhando as suas considerações finais. Então, não deixe de sonhar, né? Para mim, hoje, todas as pessoas têm que sonhar. Se elas não têm um sonho, né, elas nunca vão ter oportunidades. Então, não deixe de sonhar e acreditar naquilo que você quer. E dificuldades, todas as pessoas vão ter e vão ser direcionadas, às vezes, para o lugar errado. Então, procure o lugar certo, procure as pessoas certas, as informações certas, para tornar o seu sonho realidade. Eu vou deixar uma dica para você. Se você está sem sonho, sem motivação para viver, adquira pelo menos 12 boletos, tá? Para motivar o seu sangue correr na veia, o coração bater mais forte. Eu quero deixar um abraço para você, agradecer por mais uma vez você estar nos acompanhando e deixar uma dica que é importante. Jesus é o caminho, o resto é parede. Não dá para ir sem ele. Meu muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.